A paz do Senhor, irmãos, boa noite. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra com os irmãos na nossa igreja mãe. Eu estou sendo filmado, Bruna? Então, precisa arrumar a gravata, porque isso vai para o YouTube. É gostoso, irmãos, nós sentimos a presença do Senhor. Quando o Espírito Santo fala aos nossos corações, a gente sente, não sei se os irmãos têm esse sentimento de sentir saudade por algo que você nunca viu. O seu coração se enche de alegria e você fica com uma saudade tão grande, mas de algo que você nunca viu. É a saudade do nosso lar. Na verdade, a saudade do nosso lar eterno, porque a palavra de Deus diz que nós estamos aqui de passagem, não é verdade? Então nós sentimos saudades daquele lar, de estarmos juntos com o nosso Pai, e nós cremos que um dia, em nome de Jesus, o Senhor vai arrebatar a sua igreja e nós estaremos todos lá com Ele, num lugar onde não há presença do pecado. Imagine um lugar desse, que não há dor, não há sofrimento, não há presença do pecado, é uma alegria constante e eterna. É algo que, como está escrito na palavra do Senhor, olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração do ser humano aquilo que Deus tem preparado para nós. Então nós nos alegramos muito em Deus quando nós sentimos essa presença, quando nós sentimos o Senhor falando aos nossos corações. Que nós, como igreja, possamos buscar cada vez mais isso, buscarmos a presença do nosso Senhor Jesus, para que Ele traga à nossa memória aquilo que nos traz esperança de verdade, que é um dia estarmos com Ele. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em Apocalipse 3. Nós vamos ler do 1 ao 6, Apocalipse 3, nós vamos ler do 1 ao 6. Eu estou com um esboço aqui, os irmãos me perdoem alguma falha, eu não estou acostumado a pregar com esboço, mas um professor nosso falou que a gente precisa treinar isso também, né? Então, eu vou fazer esse treinamento aqui também. Apocalipse 3, nós vamos ler do 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram as vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Santo Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, meu Deus, que é viva e eficaz, e nós pedimos que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Espírito Santo, ó Deus, aplique a Tua palavra aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo possa falar conosco esta noite, ó Pai. Que o Senhor possa abrir as nossas mentes, abrir o nosso coração, meu Deus, e que tudo aquilo, ó Pai, que possa desviar a nossa atenção, que o Senhor possa, desde agora, meu Pai, repreender em nome de Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos entender, primeiramente, o livro de Apocalipse. Muitas pessoas não leem
ou têm receio de ler, por imaginarem que fala somente do final dos tempos, não é verdade? Temos essa concepção, até porque muitos de nós fomos educados em termos de escatologia ou de final dos tempos, assistindo aquele filme Deixados para Trás. Não é? Então, eu sinto que em nossas igrejas, eu pelo menos sou da IPI, nós nunca tivemos um estudo profundo em cima do Apocalipse. Eu não sei aqui, mas pelo menos da onde eu venho, nós nunca estudamos profundamente isso. Então sempre tem na nossa cabeça aquela imagem de que esse livro fala das coisas que vão acontecer, e, enfim, e por isso cria-se um bloqueio. Né? Só que para se estudar a escatologia, nós não utilizamos somente o livro do Apocalipse, não é verdade? Você estuda a Bíblia como um todo, e aí você desenha, de fato, aquilo que o Senhor tem para nos falar. Muitos teólogos, pessoas servos de Deus e que dedicam suas vidas ao estudo da palavra, são tementes a Deus, entendem que 90% das profecias já se cumpriram e que nós estamos aguardando esses 10% restantes aí, não é verdade? Então o livro do Apocalipse, ele não fala somente de algo que vai acontecer, ele fala de questões que já aconteceram. E eu posso afirmar para os irmãos que mais de 90% do que está aqui já aconteceu, como esse dito aqui para a igreja de Sardes. Só que isso não impede que nós leiamos, entendamos o que aconteceu em Sardes e possamos aplicar nas nossas vidas nos dias de hoje como igreja. Né? Para testificar isso que eu estou falando, nós vemos em Apocalipse 1:4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então João está escrevendo às 7 igrejas que estavam na Ásia. Então ele já escreveu para aquelas igrejas que estavam situadas na Ásia. Então nós precisamos entender isso, verificar o que estava acontecendo em Sardes e procurarmos aplicar para as nossas vidas nos dias de hoje. Hoje nós vivemos um momento muito especial na vida da igreja evangélica brasileira. Especial não significa que é bom, né? É um momento diferente que nós vivemos. Né? Nós somos mais de 40 milhões de pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem servas do Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos analisar aqui primeiro como era Sardes. Sardes era uma cidade que há coisa de 1000 e poucos anos antes havia sido uma cidade muito importante da Pérsia. Né? A Pérsia era um reino extremamente importante, grandioso, e Sardes era uma das suas principais cidades, não é verdade? Então era uma cidade têxtil e eles exportavam muito, então era uma cidade muito rica, muito pujante, que era uma locomotiva daquela região, junto com Laodiceia, junto com Esmirna, Filadélfia, enfim. Então eram cidades prósperas e que viveram um período de apogeu de uma forma espetacular. Nesse período aqui específico, eles já não estavam tão assim na crista da onda. Né? Eles já havia passado aquele período de domínio persa. Quem estava dominando essa região nesse período eram os imperadores romanos. Então a cidade de Sardes está nesse contexto. Mas era uma cidade muito importante que se abastecia ou que vivia de uma glória passada. Mas ela não é por causa disso que ela deixa de ser importante. Nós não sabemos como o evangelho chegou até Sardes. Né? Muito possivelmente o apóstolo Paulo, ali em Corinto, deva ter constituído a igreja e a partir dali as pessoas foram se mudando para outros lugares e o evangelho chegou até Sardes. Nós vemos uma coisa interessante aqui, que no versículo 2, a palavra de Deus fala assim para Sardes, o Senhor Jesus Cristo fala para Sardes: "Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de Deus." Então Sardes era uma igreja que era uma igreja trabalhadora, era uma igreja que cooperava nas coisas do Senhor,
não tenho achado as tuas obras perfeitas. Ou seja, eles tinham cara de igreja. Parecia igreja. Parecia que estavam servindo a Deus. Porém, o Senhor Deus fala que isso não estava chegando a Deus de forma agradável. Isso é importante que nós tenhamos em mente. Os trabalhos que eram feitos em Sardes, meus irmãos, era um culto nominal. Não havia mais aquele fervor de outrora, de sua primeira conversão. As pessoas iam à igreja, as pessoas cultuavam a Deus, mas não largavam a sua vida mundana. As pessoas, elas cultuavam a Deus, elas dizimavam, elas ofertavam, elas participavam do coral, elas participavam do conjunto de louvor da época, elas tocavam piano da época, mas havia um probleminha ali. Todo esse louvor não chegava como um aroma suave ao Senhor. Por que será? Quando nós olhamos a história de Sardes nos livros de história, nós vemos que ali havia um culto a uma deusa chamada Cibele, né? E esse culto era um culto regado a todo tipo de orgia, né? Os templos eram cheios, e nesses templos cheios iam cultuar essa deusa, mas cultuava-se com orgia e com uma série de coisas. E muitos dos que estavam na igreja em Sardes começaram a se misturar com essas coisas, que para nós hoje é um pouco absurdo, mas para o pensamento grego da época não era nada absurdo, era algo comum, era algo que acontecia, esses cultos regados a orgias, a bebidas e a tudo mais, era uma maneira que eles tinham de cultuar aos deuses pagãos da época. E muitos membros em Sardes estavam fazendo isso, ou seja, se contaminavam com aquilo que era impuro e aos domingos estavam na igreja cultuando a Deus. Se contaminavam com aquilo que não pertencia ao Senhor e aos domingos, eu estou falando domingo aqui, eu quero que os irmãos entendam, não necessariamente era no domingo, mas nos dias de culto estavam levantando suas mãos e agradecendo a Deus por alguma coisa. Só que o Senhor Deus, que conhece os nossos corações, afirma que aquilo não estava chegando como aroma suave ao trono do Senhor. Então Deus dá uma advertência: sê vigilante. Sê vigilante, porque as tuas obras não são perfeitas diante de mim. Nós trazemos isso para os nossos dias, irmãos, e nós verificamos que nós vivemos coisas semelhantes, não é verdade? Nós vivemos situações semelhantes no nosso dia a dia. O número de evangélicos, de fato, é um número substancial. Porém, nós vemos que o efeito disso não se faz notar na nossa sociedade. A nossa sociedade não muda. As pessoas não mudam. O comportamento nosso não muda. Nós continuamos pessoas egoístas, avarentas, buscando os nossos próprios prazeres e confiando única e exclusivamente na misericórdia de Deus. Só que isso é zombar da misericórdia de Deus. Quando nós fazemos algo premeditado, esperando que o Senhor depois vai dar um jeito. Nós temos um dado interessante na nossa realidade, que de mais de 40 milhões de evangélicos, 19%, aproximadamente, entre 15% e 19%, são evangélicos não praticantes. Nós ouvíamos isso na igreja católica. Eu sou católico, mas eu não sou praticante. Hoje nós já temos evangélicos não praticantes. O IBGE vai na casa da pessoa e fala: o que você é? Eu sou evangélico. Ah, em que igreja? Não, mas eu não sou praticante, eu não frequento nenhuma igreja. Mas você não é de nenhuma religião? Não, eu aceito Cristo como Senhor, mas eu não sou praticante. Isso é lamentável. Como existe um evangélico que não é praticante? Mas nós temos esse fenômeno. Pessoas que pulam de galho em galho. Né? Nós temos hoje uma teologia barata, com situações extremamente graves. E essas pessoas em Sardes, eles se contaminavam com a deusa Cibele. Hoje em dia, nós nos contaminamos com misticismo, que entra e impera dentro das igrejas de uma forma avassaladora. Não é? Jesus Cristo não basta.
A graça que nós temos em Cristo, e nós cantamos aqui o último louvor, nada além do sangue do Senhor, isso não basta mais. É preciso que tenha um lenço, é preciso que tenha uma meia para você calçar, para onde você plantar a sola do seu pé, você ser próspero. É preciso que você leve um vidrinho com óleo de unção. É preciso que você visite um enfermo. E não basta só você orar em nome do Senhor Jesus. Você precisa ter uma oração forte. Você precisa ter uma oração que faça diferença. Você precisa colocar um lenço em cima, ungir com óleo, seja lá com o que for. Seja lá qual for a mandinga, não basta só o nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus por si só, para muitas pessoas, tem perdido a força. O nome que é sobre todo nome, nos nossos dias, já não é mais tão importante. Porque ele precisa vir com... Jesus seria como um carro abre-alas. E vem todo aquele pessoal atrás com esse monte de coisa. Então nós estamos nos contaminando com isso. Isso é contaminação, aquilo que é sagrado. Isso é brincar com a fé do povo. Porque o brasileiro é um povo místico. O brasileiro é um povo místico, é o pé de coelho. Que diferença tem um pé de coelho para um lenço? Nenhum. A diferença é que o coelho morreu, coitado. E tem o pezinho dele lá, e o lenço não. Mas não há muita diferença. Então nós vivemos um misticismo. E o povo de Deus tem se contaminado com essas coisas, que não fazem parte do Evangelho do Senhor. Infelizmente isso não é novo, né? Nós vemos isso aqui em Sardes. A igreja de Sardes estava passando por esse problema. Haviam abandonado aquilo que era precioso e se contaminado com as coisas que aparentemente eram fáceis, ou seja lá o que for. Então é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Nós devemos estar vigilantes, meus irmãos. Porque o inimigo é traiçoeiro. Ele usa todas as situações para que aos nossos olhos pareçam bonitas, pareçam verdades, mas no final são de fato caminhos de morte, porque nos leva de fato a nos estagnarmos espiritualmente. A coisa pior que tem para um crente, e nós cremos que um crente verdadeiro que aceitou a Cristo, ele não perde a sua salvação, porque a palavra de Deus nos afirma isso, que aqueles que o Senhor me deu, de forma nenhuma serão arrebatados da minha mão. Então, se um dia nós entregamos nossas vidas a Cristo, nós não perdemos a nossa salvação. Só que nós sofremos consequências pela falha de nós buscarmos mais a Deus e buscarmos essa intimidade com o Senhor. E todas essas questões periféricas nos atrapalham no nosso compromisso diário de buscar a Deus. Tudo que é colocado nos nossos dias, nessa ideia de misticismo, nos atrapalha de buscarmos mais a Deus em espírito e em verdade. Então esse é o primeiro ponto. Sejamos, irmãos, vigilantes com as astutas ciladas do diabo. O diabo usa todos os meios para nos confundir. Muitas pessoas dentro da igreja vão se consultar com cartomante, vão se consultar com todo tipo de situação diabólica, buscando satisfazer um vazio nas suas vidas, que nós temos a resposta aqui de como satisfazer esse vazio, buscar a pessoa de Cristo. Acham bonitas palavras do hinduísmo, budismo, espiritismo e todo esse monte de ismo, acham coisas bonitas, palavras afáveis, né? Uma história bacana, explicações para tudo. Depois dessa tragédia aí de Santa Maria, o que nós já escutamos de palavras bonitas e confortadoras, vinda de outras confissões de fé, como o Espiritismo, por exemplo, isso tem arrebatado muitas pessoas que não conhecem a verdade. Mas o pior de tudo, tem arrebatado corações que têm buscado a presença do Senhor e por situações de falta de interesse, ou seja lá o que for, o comodismo, essas pessoas acabam sendo enganadas, né, quando não são enganadas dentro da própria igreja cristã. Então vamos ser vigilantes. No versículo 3, o Senhor Jesus Cristo fala assim para a igreja de Sardes, acompanha na sua Bíblia. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, pois se não vigiares,
virei como um ladrão e não saberás a hora que sobre ti virei. O Senhor tem nos chamado, de fato, irmãos, para uma vida piedosa, uma vida que seja consagrada ao altar do Senhor. E em Sardes eles tinham o exemplo do que era uma vida piedosa. Existia nesse período aqui um mecanismo chamado caixa comunitária. O que essa caixa comunitária fazia? Todos os dízimos e todas as ofertas que eram arrecadadas, a igreja cumpria o seu papel em atender a súplica da viúva, a causa do órfão, os mendigos, aleijados, pessoas que eram extremamente colocadas à margem da sociedade. A igreja trazia essas pessoas para dentro. A igreja comprava essas pessoas. Muitos órfãos, meus irmãos, eram mutilados por pessoas que se interessavam em ganhar dinheiro fácil. Então elas pegavam aqueles órfãos, compravam aqueles órfãos, cortavam um pedacinho da mão, cortavam um pedaço do pé e colocavam elas nas praças públicas para que as pessoas fossem lá doar dinheiro. Muitas viúvas eram feitas escravas em troca de comida para sobreviver. Muitos escravos que ficavam velhos, e nessa época ficar velho, por exemplo, se eu vivesse nesse período aqui, eu já estava um senhor de idade, já não servia para mais nada. E eu tenho 33. Já pensou um negócio desse? Com 35 anos era a vida útil de uma pessoa nesse período. Então com 35 anos já era idoso, já era velho, não servia para mais nada. O que a igreja fazia com essas pessoas? Comprava essas pessoas e trazia para dentro da igreja. Comprava as viúvas, porque já pertenciam a algum outro amo, e trazia para dentro da igreja. Os órfãos também, a igreja trazia essas pessoas para dentro da igreja. E essas pessoas, os prisioneiros, aqueles que estavam em prisão, então a igreja tinha um papel extremamente importante nesse período. E a igreja de Sardes me parece que havia abandonado isso aqui também. Então quando a palavra de Deus nos chama para que nós possamos dar ouvidos àquilo que nós um dia escutamos. Nós escutamos a palavra do Senhor. A palavra falou aos nossos corações porque o Senhor depositou fé em nós. A partir desse momento nós temos comunhão com Deus. E o apóstolo Paulo nos adverte para que nós desenvolvamos a nossa salvação. Desenvolver a salvação é justamente nós buscarmos comunhão com Deus constantemente. Não acharmos que nós sabemos tudo. Eu vejo uma negligência tão grande, principalmente falando aqui da nossa casa, da nossa igreja, em relação à nossa escola dominical, digo especificamente lá do Hebron, como as revistas não se dá valor para isso, não se dá valor para o estudo da palavra de Deus. É mais fácil a gente se pendurar no conhecimento que o pastor, que o presbítero, que o diácono ou algum líder da igreja tem, do que nós mesmos buscarmos aqueles momentos de intimidade com o Senhor, aqueles momentos onde o Senhor fala ao nosso coração. Igual quando nós nos convertemos, nosso coração ardia, nós tínhamos vontade de ler a palavra de Deus, só que nós não devemos nos esquecer que nós estamos num corpo que há a presença do pecado. Nós não fomos glorificados ainda, então a nossa luta é constante. A nossa luta contra nós mesmos, meus irmãos, é constante. Às vezes nós colocamos a culpa sempre no diabo, não é verdade? Quando a culpa está dentro de nós mesmos. E ele, obviamente, se aproveita das nossas fraquezas. Só que cabe a nós desenvolver a nossa salvação e nos lembrarmos daquelas doces palavras que nós ouvimos do Senhor Jesus quando nós nos convertemos. Para que nós possamos desenvolver, para que nós possamos nos desenvolver a nossa comunidade, falar do amor do Senhor, estarmos preparados para as tribulações, porque nós vamos passar por tribulação. Se você já passou por uma grande tribulação e está aqui, glorifique a Deus por isso. E se prepare para a próxima, porque a vida do crente é assim, é uma vida que está em constante lapidação pelo ourives, não é verdade? Então nós devemos ter isso em mente, darmos ouvido à voz do Senhor, buscarmos a presença do Senhor. Em Sardes eles haviam esquecido disso.
E hoje em dia, meus irmãos, é triste quando nós verificamos essa troca de igreja, essa migração. Estou aqui, bom, aqui não tem oração forte. Então eu vou lá para a Assembleia porque lá tem fogo. Ih, mas lá tem fogo demais, queima. Então eu vou ir para o outro lá, para o RR. Eu vou ir para não sei quem, eu vou para Batista, eu vou para Metodista. E fica aquele, quando o problema está dentro de nós mesmos. Nós buscarmos a Deus, seja lá onde nós estejamos. Se Deus colocou você aqui, você tem uma missão de servir aqui. Uma missão de servir ao Senhor aqui. E eu fico muito feliz por participar desta igreja. Porque aqui nós temos pessoas que, de fato, dedicam sua vida ao Senhor. Né? Nós temos um conselho de servos de Deus que têm se preocupado com a obra do Senhor aqui. Temos vários exemplos aqui, o presbítero Júlio, a presbítera Valquíria, que saem lá de Alphaville para vir para cá, porque têm em seus corações o desejo de servir a Deus aqui, dedicam suas vidas ao Senhor. O presbítero Denir, enfim, todas as pessoas que fazem parte desse conselho, a Graça, a Helena que é a nossa psicóloga master, né? Nós também desabafamos às vezes com ela nas nossas reuniões de conselho, pessoas que estão dispostas a gastar as suas vidas no reino do Senhor, o Ricardo, o Eli. Irmãos, vocês são chamados aqui para servir, para dedicar as suas vidas ao Senhor e buscar essa comunhão constante com o Senhor. Que o Senhor Deus possa nos abençoar. No versículo 4, fala uma coisa que nos deixa mais tranquilos em meio a tantas situações adversas. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. Na igreja de Sardes, com toda essa problemática, haviam pessoas que não contaminaram suas vestes. E comigo andarão de branco. E o Senhor Jesus faz essa analogia do andar de branco, porque o culto que era oferecido a Cibele, as pessoas vendiam tecidos coloridos, e se você entrasse todo de branco, ou com uma cor única, você não era bem-vindo lá, na orgia que era feita lá. Então você precisava fazer uma vestimenta bem colorida, bem chamativa. Parte das pessoas que congregavam em Sardes, que se diziam servas de Cristo, estavam fazendo essas vestes. Estavam se colorindo, né? Lá fazendo o tricô, seja lá o que for, para irem cultuar em Cibele. Como que nós temos costurado as nossas vestes? Quais as cores que você tem colocado a mais nas suas vestes, quando você vem cultuar a Deus, quando nós estamos cultuando a Deus? O que tem prendido, o que tem lhe prendido a sua atenção, o que tem lhe chamado mais a atenção que não Jesus Cristo? O Senhor Jesus usa esse jogo de palavras, vocês andarão de branco comigo, porque vocês não se contaminaram com as coisas desse mundo. É muito fácil, irmãos, a linha do crente, ainda mais nos dias em que vivemos, ela é uma linha muito tênue, é muito fácil a gente escorregar para cá. Por isso que toda a palavra do Senhor, ela é útil para nós, porque a palavra de Deus manda que nós amarremos os nossos pensamentos em Cristo. Quando nós estamos com os nossos pensamentos amarrados em Cristo, as cores que o mundo tem para nos oferecer, elas não nos envolvem, ou elas não chamam a nossa atenção, porque nós estamos unidos com Cristo. Agora, quando nós não temos uma vida de devoção a Deus, de meditação na palavra, de oração, é muito fácil a gente se deixar levar pelas nossas emoções. É muito fácil a gente se deixar levar pelas nossas emoções. E aí fazemos aquilo para satisfazer o nosso ego. Cometemos erros e falhas para satisfazer o nosso ego.
Então nós somos marrentos, somos birrentos, somos desobedientes, ofendemos o nosso irmão e a nossa irmã, e aí a gente tem a cara de pau de falar, mas eu sou assim mesmo. Não é? Tudo bem, você é assim mesmo, só que o nosso modelo, o nosso protótipo de perfeição é em Cristo, e a Bíblia nos chama a atenção para que nós sejamos imitadores de Cristo. Paulo fala isso, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então não há espaço para o nosso ego, não há espaço para as nossas vontades, não há espaço para aquilo que eu acho que é certo, não tem o que eu acho que isso é certo, você não acha nada, nós não achamos nada, nós temos convicção naquilo que a palavra diz. A palavra que nos orienta, a palavra que nos dá a direção, a palavra do Senhor é que define quem nós somos. E nós precisamos crer nisso, irmãos. Nós precisamos estar dispostos a nos submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o dono das nossas vidas. Ele é o Senhor da igreja. Nós não somos dono da igreja. Afinal, quem morreu na cruz não foi eu, não foi você, não foi ninguém. Foi Jesus, o Senhor de todo o universo. Então nós devemos estar com os nossos corações abertos para aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Na igreja de Sardes havia algumas pessoas que não se contaminaram. E eu creio que nessa igreja também há pessoas, e eu creio e gostaria que em Deus, todos nós, não nos contaminássemos com aquilo que o mundo tem a oferecer, mas que nós possamos de fato estarmos debaixo da graça remidora de Jesus Cristo. Que nós possamos estar debaixo da orientação do Senhor. A palavra de Deus fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso é verdade na sua vida? A palavra do Senhor é lâmpada? A palavra do Senhor é luz? Isso é uma análise que nós temos que fazer, irmãos. Geralmente, quando eu preparo alguma meditação, essa palavra fala primeiramente comigo. E nós precisamos nos consertar. Nós precisamos estar com o coração aberto e quebrantado no Senhor para que Ele faça a mudança. Quando a igreja de Cristo estava desvinculada de toda e qualquer interferência secular, ela fez uma diferença brutal no mundo, irmãos. Diferença essa que nós experimentamos nos nossos dias. Antes da igreja não havia direito, ninguém tinha direito sobre nada. Quem era pobre e se exploda. Quem morria pobre não tinha nem cemitério para ser enterrado, era jogado numa vala comum. As pessoas não tinham direito, as viúvas, os órfãos, como eu acabei de comentar, ninguém tinha direito sobre nada. Quem institui a assistência social dentro da comunidade é a igreja. E o Império Romano, 300 anos depois, vendo que aquilo surtiu, mas como é que eles fazem isso? Olha o que eles estão fazendo, eles têm um sistema que eles conseguem, e isso é simpático às pessoas, por isso que eles estão conseguindo mais e mais pessoas, vamos fazer isso também. E o Império Romano copiou a igreja. Então, se hoje nós temos a previdência social e todos os benefícios sociais que os governos, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, os governos adotam, foi porque um dia o Espírito Santo tocou no coração dos servos de Deus, lá atrás, há quase 2000 anos atrás, para que isso fosse atentado. Porque o Senhor fala isso desde o Velho Testamento, só que o povo judeu nunca experimentou isso. E através do Espírito Santo a igreja colocou isso em prática. Hoje é um pouco diferente. Nós não conseguimos influenciar absolutamente nada. Muito pelo contrário. A igreja é influenciada pelos sistemas mundanos. Que o Senhor Jesus possa, em nome dEle, trazer mudança aos nossos corações. Hoje temos um momento muito especial, que é a ceia do Senhor, e onde nós nos lembramos que nós um dia fomos comprados pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, e mais,
Nós nos lembramos que um dia nós vamos nos encontrar com Ele, e isso é motivo de muita alegria aos nossos corações, que nesse dia nós possamos fazer uma, entre aspas, uma nova aliança com o Senhor, onde nós possamos dedicar as nossas vidas ao altar do Senhor. Se comprometa com o Senhor, não precisa se comprometer com ninguém aqui, mas se comprometa com o Senhor, de que você e eu, que nós vamos nos atentar cada vez mais para aquilo que a palavra diz. Nós vamos buscar orientação na palavra do Senhor. Nós vamos a cada dia matar o nosso eu, para que Cristo resplandeça através das nossas vidas e as pessoas possam ver Cristo através de nós. Faça um voto com o Senhor. No momento em que você estiver ceando, tenha isso em seu coração. Senhor, eu preciso mais do Senhor. Eu preciso que o Teu Espírito Santo aniquile tudo aquilo que há de errado em mim. Que Ele quebrante o meu coração. Que a cada dia eu possa ser quebrantado. Mas que isso, meus irmãos, não seja um voto que você faça hoje. Que seja um voto diário. Porque o pecado continua em nós. E amanhã, quando nós nos acordarmos, o bem que nós queremos fazer, nós não vamos querer fazer. Mas o mal que nós não queremos, nós vamos estar aptos a fazer. Então nós precisamos da orientação do Senhor todos os dias. Não levante a cabeça do seu travesseiro, não saia da sua cama sem pedir para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que o Senhor Deus possa nos abençoar e que nós possamos, como em Sardes, nós possamos ser aqueles que não se contaminaram com as coisas do mundo da época. Que o Senhor Deus possa falar aos nossos corações e que possamos estar firmes até a volta dele. E gostaria eu que fosse breve, mas a palavra de Deus fala que nós não sabemos, mas que o Senhor Deus possa nos guardar até aquele dia. Amém?